En Cristo eu ponho a minha fé, alma sem viver, a luz por mim, Jesus sofrer, em meu lugar, a vida ver. Boa noite Vamos então orar para iniciar nossa pregação do Evangelho. Espero que estejam todos me ouvindo. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos a tua misericórdia, o teu amor para conosco, em permitir mais uma pregação do Evangelho. Te agradecemos que ainda é dia de salvação e que pecadores ainda podem obter perdão dos pecados e certeza de vida eterna. Te agradecemos, acima de tudo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por sua vinda ao mundo para morrer por nossos pecados. E agora, no início da nossa reunião, nós pedimos que o nosso Senhor Jesus Cristo seja anunciado com auxílio e direção do céu e apresentado aos nossos ouvintes como o Salvador de pecadores. Nós pedimos a tua ajuda, a tua direção e a tua bênção sobre cada um que ainda não é salvo. Pedimos pelos nossos ouvintes que ainda estão em perigo de perecer eternamente. Nós, especialmente, oramos pelos tais, para que hoje seja o dia da sua salvação. Nós te agradecemos por todas as bênçãos já recebidas, pelas necessidades desta hora. Levamos a ti as nossas petições em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então,
Agradecemos a audiência, cada um que se conectou à nossa sala virtual, mais uma vez. Eu quero ler uma passagem no Novo Testamento, na primeira epístola de João. 1 João, capítulo 1. Vamos começar a leitura no versículo 5. João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, são os versículos que eu queria usar para a pregação de hoje à noite. Então, essa epístola, escrita pelo apóstolo João, muitos anos depois do Senhor Jesus Cristo já ter voltado para o céu, João, como um dos apóstolos, foi aquele que teve uma posição mais íntima com o Senhor Jesus Cristo. E ele inicia esse capítulo falando do Senhor Jesus Cristo como aquele que era do princípio. Ele inicia o Evangelho de João também falando do Senhor Jesus Cristo como aquele que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João, que aqui na sua primeira epístola, no primeiro capítulo, ele fala do Senhor Jesus Cristo como aquele que era desde o princípio, mas ele diz, os nossos olhos viram e temos contemplado e as mãos tocaram na palavra da vida. João não tinha dúvida sobre a humanidade do Senhor Jesus. João diz, nossos olhos viram, nossas mãos tocaram. E ele também diz, nós contemplamos. Temos contemplado. É interessante pensar nesta expressão. Não apenas vir um homem perfeito, mas eles contemplaram, observaram ele na sua vida pública, contemplaram. E não tinha dúvida na mente de João. Ele era desde o princípio. Ele era Deus na forma de um homem. Nós começamos a nossa leitura lendo sobre Deus. Deus é luz, diz
o versículo 5, onde nós começamos a ler. Não há nada tão puro e incontaminado como luz. Deus é luz. Fala da santidade de Deus. Fala da sua perfeição. Fala daquilo que é incontaminado. E fala aquilo que revela a sujeira. Aquilo que revela a imperfeição. Deus é luz. O Senhor Jesus Cristo era Deus. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Aí ele veio como a luz do mundo. Mas o que nós lemos no início do Evangelho de João? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais o pecado e a sujeira e preferiram que a luz não revelasse a verdadeira natureza do homem. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A Bíblia nos fala de que nós somos pecadores. Romanos 3 nos diz que nós todos somos pecadores, sem distinção, sem diferença entre classe ou raça ou língua. Todos nós, aos olhos de Deus, somos pecadores. Aos olhos de Deus, que é luz, nós somos pecadores. Poucos dias atrás, eu vi, por acaso, uma tatuagem no braço de uma senhora. E a tatuagem dizia: seja luz. Deus é luz. O homem é pecador. É impossível. Mas sabe, se Deus é perfeito e santo, e nós somos pecadores imperfeitos, existe uma distância grande entre nós e Deus. Pois é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Nós todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Todos pecaram e destituídos estão, distanciados estão da glória de Deus. Então, se esta é a realidade, é bom que cada um tome consciência deste fato. E nós, então, temos um problema. Distanciados de Deus nesta vida. Como é que nós podemos fazer com que essa distância seja diminuída? Homens fazem seus próprios deuses, diminuindo essa separação entre Deus e o homem. Eles fazem deuses menores que o homem, fazem deuses parecidos com o homem, ou desejam fazer-se a si mesmo luz. É impossível. Aqui nós lemos: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Será que eu falo com alguém que engana-se a si mesmo, pensando ou dizendo que não tem pecado? Talvez numa espécie de
torcida para que tudo esteja bem, numa esperança vã, que tudo esteja bem, e que a distância entre você e Deus não seja muito grande. A Bíblia nos fala que nós estamos completamente destituídos da glória e da presença de Deus. Mas aqui nós lemos uma grande verdade, que é o motivo do Evangelho, é a mensagem do Evangelho. Então nós lemos, versículo 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É possível andar em comunhão com Deus. É possível ao homem andar na luz, em comunhão com Deus. Como é que isso pode acontecer? Se a mesma Bíblia nos diz que nós somos distanciados de Deus, pois este versículo nos revela que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos mantém distanciados para sempre de Deus. É uma coisa que pode ser removida. O nosso pecado pode ser totalmente removido, perdoado. E nas palavras deste versículo, purificado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é uma mensagem que deveria interessar a cada um que me ouve. Nada que eu possa fazer tem este poder de purificar o pecado. Nenhum Deus criado pelo homem tem esse poder. Nenhuma imagem, nenhuma estátua, nenhuma ídolo qualquer. Só tem uma coisa que pode resolver o meu problema, do meu pecado contra Deus. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vamos pensar nisso um pouco. Cada pessoa sincera reconhece: eu não sou perfeito. Eu sou uma pessoa falha. Tenho pensamentos e em momentos de estresse, eu tenho pensamentos e palavras duras que saem de um coração que é inimigo, onde tem ódio e morte. Esse é um coração pecador, é o coração que cada um tem. Portanto, somos todos pecadores, mas Deus é santo. E além de santo, Deus é um Deus de amor. Esta mesma carta nos fala que Deus é amor. E Deus amou criaturas imperfeitas e pecadoras como nós. Deus amou pessoas como você e como eu. E não desejando que pessoas como nós fôssemos para o inferno, para um lugar onde os pecadores estão eternamente separados de Deus, sofrendo o castigo que nosso pecado merece. Deus desejando a nossa bênção, o Deus de amor desejando a nossa bênção eterna, enviou ao mundo o seu Filho.
o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que era desde o princípio, nas palavras do apóstolo João, aquele que é Deus, é luz e que veio ao mundo na forma de homem. Este que João pôde ver, João e os demais apóstolos e as demais pessoas que testemunharam a vida do Senhor Jesus Cristo. Eles viram, ouviram as suas palavras, contemplaram a sua vida. Puderam atestar, ele é um homem, mas ele é perfeito. Ele é santo, como Deus é santo. E os seus sinais provaram que ele tinha o poder de Deus, poder de ressuscitar os mortos, de dar vista aos cegos, o poder que nenhum homem tem. O Senhor Jesus Cristo demonstrou que ele tinha, demonstrou que ele era Deus. Mas este, poderoso como o Pai, santo como o Pai, amou como o Pai. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. E este Filho que veio ao mundo amou os pecadores, andou entre pecadores e um dia foi levado para fora de Jerusalém. Muitos o amaram, muitos o odiaram. Mas o Senhor Jesus Cristo foi voluntariamente para fora da cidade. Lembram daquela ocasião, carregando uma cruz nas suas costas, como uma coroa de espinhos na sua cabeça. Lembram daqueles açoites nas suas costas. Lembram da zombaria. Lembram das cuspidas no seu rosto. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele era a luz do mundo. E aqueles líderes religiosos, junto com o povo, gritaram: nós não queremos que este reine sobre nós. Ele era puro. Ele era um Deus de amor. Mas os homens pecadores amaram mais o seu pecado, amaram mais as trevas, recusaram aquele que era luz. Pensaram que vamos dar um fim a este homem. Vamos dar a ele uma morte de malfeitor, morte horrenda que se dá para o pior bandido. Deram a ele aquela cruz, com o Senhor Jesus Cristo pendurado em agonia, a agonia de uma morte de tortura atroz. Representou o quanto os homens o desprezaram e não quiseram aquele que era santo, justo e puro. Mas nós precisamos lembrar que sobre o Senhor Jesus Cristo caiu a ira de Deus. Durante aquelas horas na cruz, o Senhor Jesus Cristo sofreu nas mãos de Deus. O pecado que nos traz a paz caiu sobre ele. Isaías 53 é um capítulo que descreve a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que nós lemos? Ele foi aflito, ferido de Deus e oprimido.
Os homens o castigaram, mas, acima de tudo, Deus o castigou. Deus o castigou para poder poupar culpados como nós. Deus derramou sobre o seu Filho Santo, que não tinha pecado, o intenso juízo que pecadores como nós merecemos. Ele foi aflito, ferido de Deus e oprimido. Nosso pecado ofende a Deus. O homem é um ser rebelde contra Deus, o seu Criador. É contra Deus que nós pecamos. É o juízo de Deus que está prometido para todo pecador. Mas Deus, em seu amor e misericórdia, enviou ao mundo seu Filho para ser nosso substituto sobre a cruz, para ser o nosso Salvador, para sofrer o juízo que nós merecemos. E assim Deus pode olhar para o seu Filho como aquele que carregou os nossos pecados. O meu pecado foi castigado quando Cristo morreu sobre a cruz. Ele morreu por mim. Ele morreu por meus pecados. E um dia eu reconheci isso. Eu sou um pecador. Eu mereço o castigo de Deus. Mas Deus, por me amar de tal maneira, enviou seu Filho para ser castigado em meu lugar. E é isso que João diz em capítulo 1, em versículo 7. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Aquele sangue que ele verteu na cruz demonstra uma vida dada. O salário do pecado é a morte. A sentença dada por Deus por causa do pecado do homem é a sentença de morte. Mas Cristo morreu por nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo sofreu nas mãos de Deus e morreu por nossos pecados em nosso lugar. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É possível uma pessoa hoje à noite reconhecer, pois eu, o pecador, tenho um recurso em Cristo, que, pendurado numa cruz, sofreu nas mãos de Deus o castigo que eu merecia. Como é que uma pessoa pode se apropriar desta salvação? O que Deus oferece é perdão dos pecados para todo aquele que quiser. Como é que eu posso fazer isso valer para mim? Nós temos um versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O pecador que confessa os seus pecados, que reconhece o fato que é um pecador e que merece o castigo de Deus, pode descansar no fato que Cristo morreu por pecadores como eu. Cristo morreu pelos meus pecados. E se ele foi castigado por Deus
por causa dos meus pecados. Então, a minha conta perante Deus está limpa. Eu aceito, reconhecendo que sou um pecador, reconhecendo que mereço o inferno. Mas reconheço também que Deus oferece perdão dos pecados. É interessante que 1 João 1:9 não diz: se pedirmos perdão, ele é fiel e justo. Deus oferece perdão. Deus oferece salvação. Basta o culpado pecador aceitar uma coisa que Deus oferece. Mas é necessário que o pecador reconheça e tome o lugar de culpado, de um pecador culpado diante de Deus. Diante de um Deus santo, nós somos condenados, culpados e condenados. Mas este Deus perante quem nós estamos condenados é um Deus que oferece perdão. Cada pecador pode simplesmente receber o perdão que Deus oferece. Cristo morreu por nossos pecados. Cristo sofreu a intensidade do juízo divino para poder oferecer perdão, porque ele sofreu e morreu em lugar dos pecadores. Ele foi o perfeito substituto do pecador. Deus o entregou ao mundo. Deus o deu ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não tem o desejo que nenhum pecador pereça no inferno. Deus deseja a salvação de pecadores. E por isso Deus preparou uma salvação para o mundo inteiro, para todos os pecadores. Mas nem todos aceitam. Nem todos estão dispostos a aceitar o seu lugar como culpado. Será que eu falo com alguém hoje à noite e você reconhece: eu sou um culpado, eu sou condenado, mas eu aceito que Cristo morreu em meu lugar, sofreu por mim sobre a cruz, morreu por mim. E se ele morreu por mim, o meu pecado está já castigado. O meu pecado foi castigado quando o Santo Filho de Deus sofreu nas mãos de Deus em meu lugar. Lembram das palavras de Isaías, o profeta? Isaías, capítulo 53, versículo 5. Ele, o Senhor Jesus Cristo, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que me traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, eu sou sarado. Notem, todo o juízo, todo o sofrimento, todo o castigo é do Senhor Jesus Cristo. A paz e a bênção é todo meu. Que Salvador nós temos! Que substituto Deus preparou para nós! Será que eu falo com alguém que deseja perdão dos pecados, que deseja ter certeza
de um lugar no céu para sempre, de desfazer essa grande distância entre Deus e o homem. O Senhor Jesus Cristo oferece o sacrifício, o seu sacrifício sobre a cruz, como suficiente para diminuir essa distância. O seu sangue nos purifica de todo pecado. E se purifica de todo pecado, não sobra não sobra uma culpa. Está desfeito a distância entre Deus e o homem. Eu posso andar na luz, como ele na luz está, ter comunhão com Deus, não por mérito meu, mas porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Deus abençoe a sua palavra.